Graça, paz e misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas. Meu nome é Vinícius e hoje eu queria estar meditando convosco mais uma vez nas Escrituras Sagradas. E hoje vamos conversar sobre o novo nascimento. Glória a Deus. O novo nascimento nós temos ele relatado, o explicado em algumas passagens da Escritura Sagrada, e uma das mais clássicas está lá em João, capítulo 3, na qual o Senhor Jesus ele tem um encontro com uma das pessoas que era mestre em Israel na época em que ele esteve aqui na terra, e ele explica o que é o novo nascimento. Então, João, capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Versículo 8: o vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és um mestre de Israel e ignoras essas coisas? Aleluia. Meus irmãos, é interessante que aqui no versículo 10 o Senhor Jesus ele termina esse versículo especificamente fazendo uma outra pergunta para Nicodemos. Ele pergunta: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Mais ou menos ele trocando as palavras de Jesus: como pode tu ser um mestre, ser um homem notável, um homem grande entre o povo, um instrutor da lei de Deus para os pequeninos, e você não saber nada sobre a questão de nascer de novo? É algo básico, algo fundamental, algo rudimentar para todo aquele que se achega de junto de Deus. Para que o homem verdadeiramente esteja próximo de Deus, ele precisa ter experimentado esta graça do novo nascimento. Mas o que é o novo nascimento? Talvez hoje existam alguns dentre vós que me ouvem que não nasceram de novo ainda, talvez nem saibam o que seja o novo nascimento, talvez nem saibam que precisem de um novo nascimento. E eu não falo sobre a questão de estar na igreja ou não falo sobre a questão de conhecer o Evangelho ou não, eu falo a questão de ter verdadeiramente essa experiência particular, poderosa, inesquecível do novo nascimento. Meus irmãos, o novo nascimento, o que acontece? Por que ele é necessário? Em primeiro lugar, o novo nascimento é necessário porque todos os homens pecaram e estão desviados da presença de Deus. Todos os homens não estão desfrutando da glória de Deus como deveriam, porque eles estão afastados da presença do Altíssimo. Em pecado nós fomos concebidos por nossas mães e nós continuamos pecando, nos afastando da presença de Deus. E o que acontece? Nós não temos capacidade de nos aproximar de Deus pelas nossas próprias forças. Nós não temos meios, não temos competência, não temos força, não temos santidade, não temos vigor, energia, poder, autoridade para nos aproximar verdadeiramente da presença do Altíssimo, mais uma vez. Então, por isso, foi necessária a vinda do Senhor Jesus Cristo à terra, para que ele viesse a morrer, para que ele viesse a se sacrificar em uma cruz, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados e pudéssemos o quê? Ter a graça, ter a possibilidade de obter a verdadeira vida por meio do seu sacrifício vicário. Não importava o sacrifício que nós viéssemos a fazer, não importava aquilo que nós abríssemos mão, ou que nós fizéssemos, ou quaisquer obras que nós poderíamos ter feito. A única forma do homem se aproximar de Deus era por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz para a redenção de toda a humanidade, para que nós fôssemos salvos de quê? Dos nossos pecados, da nossa própria maldade e da nossa própria impureza. Ele nos salvou de nós mesmos, e esse é o princípio do novo nascimento. A partir do momento que nós cremos em Deus, a partir do momento que nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Ele, reconhecemos a sua santidade, a necessidade
necessidade dele nas nossas vidas, nós damos o primeiro passo rumo ao novo nascimento, meus irmãos e meus amigos. E aí, a partir do momento que nós entendemos isso, nós estamos mais perto de nascer de novo, mas não necessariamente por entender isso, nós nascemos de novo, porque o novo nascimento ele não é um entendimento, ele não é o que você entende com a sua mente, não é algo teológico simplesmente, ele é uma experiência sobrenatural, uma experiência transcendental ao mundo físico, até mesmo a racionalidade, é uma experiência com Cristo que transforma a sua vida, que impacta a sua vida de tal forma que você nunca mais esquece essa experiência. O novo nascimento, ele é um momento no qual o Espírito Santo vem sobre você. Você estava ali vazio, sentindo aquela falta de alguma coisa que às vezes você muitas vezes nem sabe exatamente o porquê, mas você sabe que sente falta de alguma coisa maior do que você e você não consegue entender e às vezes nem fazer nada para que aquele vazio, aquela ausência de alguma coisa seja preenchida. Essa ausência, esse vazio é justamente a presença de Deus que falta na sua vida. E às vezes você está na igreja, às vezes você busca, às vezes você lê a Bíblia, mas você continua sentindo esse vazio e a falta de alguma coisa que você não sabe exatamente o que é, e esse vazio é a presença de Deus. E aí, quando o homem nasce de novo, seja em oração, seja pela intercessão de uma outra pessoa, seja durante a leitura da Escritura Sagrada, a ministração da palavra do Senhor, aí ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, tem um encontro com o Espírito Santo de Deus. Nós estávamos vazios e aí o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas e, em primeiro lugar, ele verte, ele asperge o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e nos purifica da nossa própria impureza. Ele arranca aquele pecado, sabe aquele pecado que pesava as nossas vidas, que pesava sobre as nossas costas, aquele fardo terrível que não nos deixava caminhar como nós gostaríamos de caminhar, não nos deixava amar como nós deveríamos amar. Ele tira aquele fardo das nossas vidas, ele limpa as nossas vestes que estavam impuras, manchadas, estavam cheias de imundície, de coisas que desagradam a Deus, elas são limpas. Ele tira aquela vestimenta suja e nos dá uma vestimenta alva, pura, resplandecente, brilhante como o sol a partir daquele momento, e nós já não vivemos mais para nós mesmos, mas passamos a viver para o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. O sangue dele vem sobre as nossas vidas e ele, em nome de Jesus Cristo, purifica as nossas vidas de toda impureza e de toda malignidade, e nós sentimos o fardo do pecado sendo tirado de dentro das nossas vidas. E aí, depois que nós estamos santificados das nossas impurezas, o Espírito Santo de Deus, ele nos transforma. Agora nós não somos mais simplesmente um pedaço de carne, digamos assim, mas nós nos tornamos um templo do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Nós nos tornamos a morada de Deus. O próprio Espírito Santo vem e se une ao nosso para testificar que nós somos filhos de Deus, e por meio desse Espírito nós proclamamos e testificamos: Abba, Pai, Paizinho querido, nós te amamos de todo o coração. Esse, o significado de Abba, Pai, Paizinho. Então agora o Espírito Santo passa a morar dentro dos nossos corações. Nossos pecados foram perdoados, o Espírito Santo vem e passa a fazer morada dentro das nossas vidas, e aí nós sentimos o quê? Alegria, uma alegria transcendental. Nós encontramos sentido. Aquele vazio que existia não existe mais. Por quê? Porque ele está presente em nossos corações, e aí tudo passa a fazer sentido, e ao mesmo tempo que a razão, o propósito da existência passa a ter sentido, nós também passamos a desmerecer um pouco as coisas deste mundo, desmerecer um pouco o trabalho, desmerecer um pouco as coisas desta vida, o luxo, o dinheiro, a casa e todas as coisas deste mundo perdem um pouco o valor na nossa concepção, porque nós entendemos que nós encontramos tudo aquilo que nós procurávamos, e o que era a presença do Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. E aí isso passa a ter um valor maior, passa a ser a nossa prioridade e aquilo que nós vamos buscar ao longo de toda a nossa existência a partir daquele momento. É verdade que, mesmo nascido de novo, nós podemos nos desviar do Deus Altíssimo, mas, meus irmãos, eu vos digo que depois que um homem tem essa experiência com o Altíssimo, com Deus Todo-Poderoso, ele nunca mais esquece. Ele pode até se desviar dos caminhos do Deus Todo-Poderoso no futuro, mas ele não vai ter paz. Ele vai saber o tempo inteiro que ele está errado, o tempo inteiro que ele não deveria ter se desviado dos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Ele vai sentir remorso, porque ele sabe que existe algo melhor do que o mundo, ele sabe que existe algo melhor do que o pecado, ele sabe que existe algo melhor do que a impureza, ele sabe que existe algo melhor do que a prostituição, e ele sabe que o único lugar de felicidade verdadeira é na presença de Deus.
E é interessante que depois que vem esse perdão dos nossos pecados, depois que o Espírito Santo vem e nos torna um templo do Altíssimo, ele passa a morar dentro dos nossos corações, uma outra coisa acontece também, não sei se vocês lembram, mas eu disse que ele se une ao nosso espírito para testificar que nós somos filhos de Deus a partir daquele momento. E quando ele se une, já não somos mais nós sozinhos. E o que acontece? Aqueles que já passaram pela experiência do novo nascimento sabem, nós mudamos como que da água para o vinho em um instante. Nós éramos uma coisa, deixamos de ser aquela coisa e nós passamos a ter o que? A mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Nós, de uma hora para outra, do novo nascimento para frente, nós temos um comportamento diferente, nós temos um pensamento diferente, um raciocínio diferente, pensamentos que nós não tínhamos antes, pensamentos de santidade, pensamentos de paz, pensamentos de ternura, pensamentos de cavalheirismo, pensamentos, sabe o que? Pensamentos, mesmos pensamentos que Jesus teve quando ele estava aqui na terra como um homem, como carne, nós temos também, porque agora o Espírito de Cristo está vivendo e habitando dentro de nós. E aí nós passamos a nos comportar naturalmente como ele. E às vezes, como aconteceu comigo, por exemplo, quando nós nascemos de novo, nós não conhecemos muito bem as Escrituras Sagradas. E na medida que nós nascemos de novo, nós nos interessamos pelas Escrituras, nos interessamos pela oração, nos interessamos pela santidade, pela pureza, pelo amor, pela alegria. E aí, nós passamos a adotar certos comportamentos, comportamento de amar ao próximo como a nós mesmos, comportamento de fazer o bem e não retribuir o mal com o mal. E aí nós, depois que nós vamos conhecendo a Escritura Sagrada, nós vemos que nós estamos tendo um comportamento como o que o Senhor Jesus Cristo teve. Nós nos comportamos como Ele, porque agora Ele está vivendo dentro de nós. Então a gente muda completamente e nós vivemos agora como o Senhor Jesus Cristo viveu, porque Ele está vivo dentro de nós. Então esse é o novo nascimento, é o perdão dos nossos pecados, é a habitação do Espírito Santo, é a transformação de vida, a transformação da mente. Essa é a maior evidência de um novo nascimento, que o nosso comportamento mudou. A nossa vida não é mais a mesma, nós não conseguimos mais ser os mesmos e nós estamos vivendo uma vida revestida de santidade e de poder diante de Deus. E eu quero te perguntar, neste momento, em nome de Jesus Cristo, será que você nasceu de novo? Eu não pergunto, como eu já disse, inclusive, se você está na igreja há 10, 15, 5, 2 anos, ou seja, qual for o tempo. Eu não pergunto se você tem um cargo na igreja. Eu não pergunto o que você já fez ou deixou de fazer. Eu pergunto, você nasceu de novo? Você sente que ainda há o peso do pecado sobre a tua vida? Você sente que ainda há um vazio no teu peito que não foi preenchido? A tua vida entre 4 paredes, com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, como você é? Você realmente mudou o seu comportamento? Você realmente nasceu de novo? E o teu comportamento agora é o comportamento de Jesus Cristo? E essa pergunta que eu te faço, para saber se você realmente nasceu de novo ou não, você não precisa me responder, não precisa colocar nos comentários, não precisa de nada disso. É o que você mesmo precisa responder para ti. Porque se você não nasceu de novo, meu irmão, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo diz de forma muito clara, versículo 3 do capítulo 3, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não nasceu de novo, você não viu o reino de Deus. Você ouviu falar das Escrituras Sagradas, mas você não experimentou o poder de Deus ainda. E você precisa experimentar, porque se você não pode ver o reino de Deus aqui, como você, pois, verá na eternidade? E o Senhor Jesus, no verso 7, ainda ele afirma categoricamente, vós deveis nascer de novo. Ele está dizendo aqui que é uma obrigação. É uma obrigação você nascer de novo. Então, se você não nasceu de novo ainda, você precisa buscar isso com todo o afinco, com toda a força, com toda a disposição da tua alma, em nome de Jesus Cristo. Ore até que você passe por essa experiência, e quando você passar por ela, com certeza você vai saber, porque ou ela vai ser extremamente impactante, ou a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Depois daquele momento, você vai saber que você mudou da água para o vinho. A força que você não tinha para vencer os pecados, agora você vai ter, porque você não vai estar mais sozinho, mas vai ser o Espírito Santo dentro de você, lutando contra os teus pecados, te dando força em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, a mim e a vós também, em nome de Jesus Cristo, para que, se não nascemos de novo, nasçamos em nome de Jesus, e se nascemos em nome de Jesus Cristo, permaneçamos firmes até o fim, para que completemos a nossa carreira, guardemos a fé e venhamos a receber a recompensa que
todos aqueles que permanecerem firmes até o fim receberão, que é estar na eternidade com o nosso Deus para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e aguardo vocês no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.